Olá, então voltando aqui na nossa segunda parte da nossa disciplina de gerenciamento de cronogramas, nós já identificamos as atividades, nós já sequenciamos as atividades, então agora nós vamos aprender a estimar os recursos que vão atuar nessas atividades. Então, muito importante a gente entender os conceitos para determinar a quantidade, ou seja, definir quais são, qual a quantidade de atividades necessárias para realizar o projeto e identificar os recursos certos que vão realizar e concluir cada uma das atividades, ok? Para isso, a gente vai usar uma fórmula muito simples, que é a duração versus os recursos versus o trabalho realizado. Então, esse conceito é um conceito básico para a gente calcular, aprender a fazer o cálculo das horas estimadas para o trabalho. Como a gente vai fazer isso? Então a gente vai estimar o esforço, né? O esforço é a pergunta geralmente que o gerente de projetos faz para o time ou para a equipe para estimar as horas. Então qual é o esforço para realizar essa atividade? Para a atividade 1, para a atividade 2, para a atividade 3. E o que é esse esforço? É a duração da atividade vezes ou versus o número de recursos humanos necessários ou disponíveis. Então, por exemplo, nós temos um pedreiro que trabalha 4 dias na semana. Então, o esforço é 4 dias, que dá 32 horas, vezes um recurso. Então, nós temos 32 horas homem para aquela atividade 1, ou para a atividade 2 ou a 3. Então, se você tem no nosso exemplo do nosso projeto, nós temos ali um pedreiro, um auxiliar, um mestre de obras, ou 2 pedreiros e um auxiliar de obra. Então você tem que começar a estimar quais recursos você tem e qual é o esforço para você calcular as horas necessárias para aquela atividade, certo? Uma vez calculada as horas, você vai estimar a duração dessas atividades, o tempo que essa atividade, aquela atividade do projeto vai demorar. Para isso, nós vamos identificar, estimar o tempo da atividade e nós vamos estimar a execução dessa atividade, certo? Para isso, nós vamos usar a seguinte métrica, O que é duração? Duração é a quantidade de tempo que será utilizada para atender ao esforço que foi estimado para a conclusão daquele projeto. E o que é o esforço ou o trabalho? É o valor ou a quantidade de recursos para atingir essa conclusão da atividade do projeto, certo? Então, só para a gente entender aqui, nessa continha aqui embaixo, nessa tabela aqui embaixo, a gente tem um tempo total da duração do projeto. Então, a gente tem o esforço, que são recursos alocados em tempo integral, menos fins de semana, tempo gasto em outras atividades e o esforço novamente. E ele diminui, a duração diminui, a produtividade aumenta. O que é isso? Exemplificando e explicando aqui. Você tem um pedreiro, mas ele está trabalhando em 2 obras. Então você não tem ele 8 horas por dia trabalhando, você só tem ele vamos supor que ele só trabalha para você na parte da manhã. Então você tem um recurso vezes 4 horas vezes 5 dias na semana, de segunda a sexta. Então você vai ter 1 vezes 4 vezes 5. 1 vezes 4, 4 vezes 5, 20. Essa conta é a duração, é o esforço que você vai estimar, a duração da atividade. Então se ele tem ali 20 horas na semana, ele vai trabalhar para você 20 horas para realizar aquele trabalho. Por que isso é importante? Por mais que você tenha 44 horas ou 40 horas na semana, aquele recurso só está disponível 20 horas. Então, é o tempo gasto em outras atividades, ele é removido. Vou dar um outro exemplo de um projeto que eu participei. Certa vez eu perguntei para um analista que ia fazer a instalação de um equipamento de tecnologia, de TI. Ele me disse que o esforço necessário eram de 5 dias, uma semana. Aí eu perguntei para ele, mas para você fazer uma instalação de um equipamento no rack, colocar numa estante de aço onde os servidores são instalados, não demora 4, 5 dias, uma semana. Ele falou, não, isso demora 2 horas. Só que o tempo que a empresa vai disponibilizar para
que eu possa ter acesso ao data center, o tempo que o cara vai disponibilizar para ligar a parte elétrica, o tempo que ele vai disponibilizar para fazer uma instalação qualquer. Isso tudo demora uma semana. Eu falei, não, ok. Então são várias atividades com vários recursos, mas a sua atividade, instalar fisicamente no rack, demora 2 horas, 3 horas, certo? Certo. Fazer a configuração lógica demora mais 8 horas, certo? Certo. Então você tem 2 atividades, uma de 2, 3 horas e a outra de 8 horas. É isso a duração da atividade. Então é muito importante você saber dialogar com os recursos do projeto para estimar as horas realmente trabalhadas naquela atividade e não horas totais, porque senão o seu cronograma fica furado, a sua estimativa de horas fica, não reflete a realidade do projeto e, obviamente, o custo do projeto vai ser estourado em vários reais aí, tá ok? Então, estimar a duração, você tem que desconsiderar ou descontar fins de semana e tempos gastos em outras atividades. Leve em consideração apenas o esforço para aquela atividade específica. E que técnicas nós vamos utilizar para estimar essas durações? Tem várias técnicas conhecidas, dentro da área de gerenciamento de projetos e eu quero mostrar para vocês. A primeira é a opinião especializada, que é simplesmente você buscar a opinião do especialista que vai realizar aquela atividade. A segunda é uma estimativa análoga, fazer uma analogia. Se ninguém tem uma opinião, se ninguém sabe, se o seu especialista não tem uma opinião formada sobre o tempo daquela duração, a duração daquela atividade, você vai realizar uma estimativa análoga, você vai fazer uma analogia com uma outra atividade similar para que você possa buscar aquele tempo estimado. Outras são estimativas paramétricas, estimativa triangular, onde você pega uma opinião otimista, uma pessimista e a mais provável e pega uma média dessas três, ou a que é muito utilizada dentro do gerenciamento de projetos, que é a estimativa de 3 pontos, o PERT, que é a mais provável, a otimista e a pessimista. Tá ok? Então a estimativa triangular é essa aqui, dessa fórmula que eu quero te apresentar, onde você tem a otimista, a mais provável e a pessimista. Então você vai somar. Então a estimativa de tempo é igual o tempo otimista mais o tempo mais provável, o tempo pessimista, e vai dividir a somatória desses 3 números por 3. Isso vai te dar uma estimativa triangular daquela duração da atividade. Ou a estimativa PERT, que é de 3 pontos. Essa você vai, qual é a diferença? Essa você vai realizar a mais provável, a otimista e a pessimista. Com um detalhe, a mais provável, você vai usar 4 vezes esse número para tirar uma média e vai dividir tudo por 6. E nesse caso da estimativa de 3 pontos, a PERT, a gente usa também o desvio padrão. O desvio padrão é o tempo o tempo pessimista menos o otimista dividido por 6. Esse você tira o desvio padrão, ou seja, você vai eliminar as estimativas, você vai eliminar as fronteiras maior e menor para você ter um desvio padrão calculado em cima da sua estimativa PERT, certo? Então como ficaria isso? Olha esse exemplo aqui. A estimativa triangular, ela tem uma estimativa otimista de 2 dias para uma atividade, a mais provável, que são 4 dias, é a média, e a pessimista são 6 dias para realizar uma atividade. 2 mais 4 mais 6 vão dar 12, dividido por 3 dá 4. Então a estimativa triangular no nosso primeiro caso aqui seria um resultado de 4, certo? Agora, como ficaria a estimativa de 3 pontos, a PERT? Seria a mais provável, 2, mais 4 vezes a mais provável, que também é 4, mais 6, que é a pessimista. Então, como a gente tem que estar com a conta aqui de vezes entre parênteses, ela é realizada primeiro. 4 vezes 4, 16, mais 6, 22, com 2, 24, dividido por 6. Como ficaria tudo isso? Aqui a primeira é 4 e a segunda também é 4 por coincidência.
nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para você, tanto faz usar uma como a outra, mas a mais utilizada pelo gerenciamento de projetos, pelos gerentes de projetos, é o PERT. Inclusive, muitas ferramentas que nós utilizamos no dia a dia do gerenciamento de projetos, inclusive do MS Project, traz essa estimativa de 3 pontos, a PERT. Dando continuidade, vamos falar agora sobre desenvolver o cronograma. Nós já temos aqui as atividades, o sequenciamento e as estimativas e durações dessas atividades. A gente vai pegar tudo isso agora e vamos desenvolver o cronograma. O desenvolvimento desse cronograma vai nos trazer as atividades, as durações, os recursos e as restrições necessárias para desenvolver o cronograma. Para isso, existe um método importante que você precisa conhecer, muito utilizado dentro do gerenciamento de cronogramas, que o gerente de projetos precisa saber, precisa estar com ele na palma da mão durante a fase de execução do projeto, que é o método de caminho crítico, o CPM. O que é esse método do caminho crítico? Ele é um diagrama de redes, igual aqueles que nós vimos das atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou A, B, C, D, E, F. Ele tem uma única data mais cedo e ele tem uma única data mais tarde, uma data de início mais cedo daquela atividade e a única data mais tarde daquela atividade. Ele tem a data mais cedo possível daquela atividade e o cálculo das folgas. Lembra que nós vimos os leads e os gaps das atividades? Ele sabe qual é o caminho mais longo e mais crítico do projeto e tem a menor folga, menor tempo de folga. Então, todas essas características, como o maior risco e o mais e pode ter mais de um caminho crítico. Então, o que é isso tudo, pessoal? O CPM, o Critical Path Method, ou método de caminho crítico, nada mais é, contendo todas essas características, que a sequência de atividades mais importante do projeto. Em projetos muito grandes, existem vários caminhos. O A pode ir para o B, para o C, pode o B e C ir para o caminho D, pode também ter o caminho E e F, o F vai para o G, o D vai para o H, o B vai para o X, Y, Z, enfim. Um caminho crítico vários caminhos, um projeto muito grande, ele tem muitos caminhos. Mas existem um ou mais caminhos críticos. O que é isso? São os caminhos que não podem falhar. Por exemplo, a atividade B poderia falhar, mas a C e D não. C e D não, porque ela iria atrasar o projeto. Eu quero mostrar isso para você em tranquilidade daqui para frente. Só quero deixar claro. Então, método de caminho crítico nada mais é que a sequência mais importante, mais crítica das atividades. Certo? Então, ele tem aqui o início mais cedo. Vamos olhar essa caixinha como uma caixa de uma atividade A, por exemplo, atividade B. Então, o início mais cedo, o IMC da atividade 1 é o dia 1. O término mais cedo dela seria dia 3, né? Dizendo que uma atividade vai demorar 2 dias, então ela começa no dia 1, termina no dia 3. Qual seria o início mais tarde dessa atividade? Como ela é a primeira, o início mais tarde também é o dia 1, porque ela vai começar no dia 1. E o término mais tarde seria quanto tempo ela tem no máximo para durar. Ela pode durar 3 dias, ela vai durar 3 dias, mas ela pode durar 4. Então o término mais cedo seria 3 e o término mais tarde seria 4. Então vamos lá, o início mais cedo é o início da tarefa predecessora mais a duração da tarefa. O término mais cedo é o início mais cedo mais a duração da tarefa. O término mais tarde é o término da tarefa predecessora menos a duração da tarefa predecessora. E o início mais tarde é o término mais tarde menos a duração da tarefa. E aí você vai ter a folga total e a folga livre. Folga total é a folga total da atividade. Folga livre é a folga que ela te dá só daquela atividade, ok?
E aí vão existir dentro do nosso fluxo a compressão do cronograma, que é a compactação dessas atividades. Como elas surgem? Ela adiciona recursos, horas extras, recursos mais produtivos e novas tecnologias. Ela tem risco, que pode ser a qualidade, né, de pessoal ou gerar fadiga, né, estressar o pessoal, ou seja, uma atividade de 3 dias, você comprime ela para fazer em 2 dias. E a atenção que você tem que ter como gerente do projeto é dar treinamento e supervisão para o pessoal. No caso de aceleração, nós temos aqui, geralmente, né, ela tem aqui um aumento de custo. E aí, no caso da aceleração, quando você acelera, você realiza atividades em paralelo que normalmente seriam feitas em sequência. Você tem um risco, que é o retrabalho, e custos extras devido ao risco, e a sua atenção é na comunicação. Você tem que avisar o pessoal que você está acelerando as atividades. Então, aquelas atividades futuras vão ser antecipadas. Isso gera impacto no cronograma, gera impacto no risco do projeto e gera impacto, pode gerar impacto na mudança do escopo. Ok? E aí nós temos o nivelamento de recursos, que é ajustar o cronograma, evitar extrapolar na distribuição do uso desses recursos, e isso pode mudar o caminho crítico do seu projeto. Algumas soluções mais comuns é o atraso em atividades que causam superalocação. Você pode ter, pode usar como um banco de horas nas atividades da tua equipe, do teu time. Você pode ter substituições de recursos e pode, com isso, também gerar hora extra para os seus recursos, para os seus colaboradores. Então, frequentemente, ele resulta numa duração maior para o projeto do que o cronograma preliminar geraria se você não utilizasse desse recurso, certo? Bom, e o que é o PERT? É o Programa de Avaliação e Revisão Técnica, ou em inglês, né, a sigla PERT, Program Evaluation Review Technique. Então, o que ela é isso? É uma estimativa de duração, onde ela pega a mais provável, a otimista e a pessimista, e coloca na linha na linha do tempo, onde tem a mais curta com a otimista, a mais provável com a duração possível e a mais longa sendo pessimista. Então aqui eu quero só mostrar para você numa linha do tempo como o programa PERT funciona. Então a fórmula do PERT, de novo, é a estimativa que é igual ao tempo mais otimista, mais 4 vezes o tempo mais provável, mais o tempo pessimista dividido por 6. E o desvio padrão é pegar esse tempo mais pessimista, diminuir do mais otimista e dividir por 6, para você ter o desvio padrão dentro da probabilidade de ocorrer aquela atividade. Então eu quero fazer uma análise comparativa rápida aqui de 3 modelos, o CPM, que é o caminho crítico, o PERT e o Monte Carlo. O Monte Carlo seria uma disciplina à parte, um curso totalmente à parte, que é uma metodologia utilizada para criar as estimativas de tempo. Mas eu não dá para a gente entrar aqui no mérito dele, e ele é muito pouco utilizado pelo gerente de projeto. Então não vou. Quem quiser, tiver curiosidade, me pergunta aqui embaixo. Eu trago depois numa disciplina à parte, num vídeo à parte, ou dou alguma referência de estudo sobre técnica de Monte Carlo, mas é uma ferramenta, uma solução de mercado para fazer o cálculo das estimativas de tempo de atividade, beleza? Então, CPM, ela utiliza apenas uma informação, a mais comum historicamente ou a mais provável. O PERT, ele utiliza as 3 informações, que é a duração e o desvio, e com o tempo, né, otimista, mais provável e o pessimista, e o Monte Carlo necessita de várias informações, por isso que também não vale a pena a gente entrar aqui em detalhes. Mas a precisão, ela de ser a CPM é a melhor de todas, a Monte Carlo é a mais variada e menos assertiva, e
né, o contrário. Monte Carlo é mais difícil de usar e a CPM é uma facilidade muito mais fácil. A CPM, para vocês terem uma ideia, se você utilizar o MS Project, né, o Project da Microsoft, como ferramenta de criação de cronogramas, ela já te dá prontinho, quando você coloca as atividades, o tempo das atividades, tempo de início, tempo de fim, duração, ele já te dá o caminho ou os caminhos críticos prontinho. Tem uma linha lá, uma opção onde você vai lá e ele já te dá prontinho o caminho crítico do seu projeto, ok? Entretanto, atualmente, levando em conta a disponibilidade de softwares que trabalham com Monte Carlo, sua facilidade de uso aumentou consideravelmente. Então, de novo, vale a pena, se você quiser buscar o Monte Carlo, deve ter vários vídeos no YouTube, ou coloca aqui embaixo, eu mando umas referências para você. E agora que nós já temos todo o nosso cronograma pronto, né, o nosso baseline das atividades, nós já temos as atividades sequenciadas, com a duração, com as estimativas todas prontas, nós vamos agora ver como controlamos esse cronograma. Controlar o cronograma é realizado na fase de execução do projeto. Na fase de planejamento, planejamos, e agora na fase de execução, controlamos o cronograma. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar softwares como o Primavera, o MS Project, o Excel. Eu uso muito Excel ultimamente. Tem softwares online como o Monday.com que ajudam a controlar, a planejar e controlar o cronograma. Então, o desenvolvimento desse cronograma vai depender da ferramenta que você vai utilizar, onde você vai ter novos cenários a todo momento na fase de controle, porque você está controlando as atividades estão sendo realizadas. Lembra que a gente viu lá no início da disciplina? Alguma atividade pode ter sido mais longa ou mais curta do que aquilo que planejado. Isso vai gerando novos cenários e vai com isso gerando um replanejamento em tempo real, certo? E aí você vai gerar relatórios, reportes dos status daquilo que você planejou. Tudo aquilo que você planejou, que você escreveu, que você definiu com a sua equipe, agora você vai fazer relatórios e reportes desses status durante a fase de execução, porque você inclusive já iniciou a fase de monitoramento e controle, ok? Então, uma das coisas que você vai ter no teu relatório é o percentual de execução. Então vamos dar um exemplo aqui rápido. Você tem 10 atividades de um subproduto. Já realizou 5, 6, então você tem 50%, 60% da execução do cronograma. Como é que eu coloco isso no meu Excel? Percentual planejado, previsto, e percentual realizado. É isso que eu coloco. Então do dia 1 ao dia 10, eu já estou no 7º dia, eu já realizei 70%, né, do que eu planejei, e aí eu vou olhar lá, junto com a equipe. Quando você já executou a 60%, estava planejado 70%, estamos atrasados. Estou planejado 70%, já fiz 75%, estamos adiantados. Então, um percentual de execução. O esforço executado versus a previsão do esforço restante, ou seja, quanto eu já executei, quanto falta. Né? No seu relatório você vai ter lá o percentual de 10, 70 de 10, 7 de 10. Então você tem 70% executado, previsão de esforço restante 30%. Parece simples, mas na somatória de todos os percentuais, você tem um percentual total do seu projeto. Você pode usar Pareto, né, 80-20, e você tem uma data de início e previsão de data final do seu projeto. E tem a representação do cronograma para controle. Então você pode representar ele no relatório por marcos. Então, o marco que vai finalizar a fase 1, o marco que vai finalizar a atividade, o produto 2, a fase 2, a fase 3 e assim sucessivamente. Um cronograma dos pacotes de trabalho você também pode utilizar como representação. No caso do MS Project, você pode usar o gráfico de Gantt, também dá para fazer no Excel, gráfico de Gantt. Tem muito vídeo de pessoas especialistas em Excel que ensinam a fazer gráfico de Gantt no Excel. Qualquer dúvida, pesquisa lá no YouTube que você vai achar. O que tem nesse gráfico de Gantt? Um sumário das
entregas das realizações das fases já concluídas do projeto. Tem um detalhamento das interdependências, como cada atividade está ligada à outra, predecessora ou sucessora. E o diagrama de rede ele é mais usado para planejar. Então, ele prioriza apresentar a estratégia de execução do projeto. Muito importante, controlou. Eu uso muito o diagrama de redes, eu imprimo e fico olhando ali as atividades sendo realizadas do projeto. Ok? Quero agradecer, muito obrigado. Finalizamos aqui a disciplina de planejamento de cronograma de projetos. Eu acho que aqui cabe você dar uma olhada com muita calma, muita paciência no documento de apoio que eu deixei aqui, o PDF que eu estou deixando aqui para download. Tem PDF com tudo aquilo que a gente falou aqui na disciplina. Tem PDF com exemplos de cronograma. Eric, você falou de cronograma, mas cara, me mostra um. Tem exemplo meu e tem muitos exemplos na internet com Excel, com Project, com Monday, com várias ferramentas. Tá ok? Muito obrigado por acompanhar o nosso curso até aqui. Você faz a diferença do nosso curso. Escreve dúvidas, perguntas, questões, coloca aqui embaixo. Eu vou receber e vou responder. E eu vejo você na nossa próxima disciplina. Muito obrigado e até lá.